né? Transparência e serviço público, né? Hoje a gente tem a parte de valorização do funcionário público. Então, uma das coisas quando eu atuei como estagiário foi ver e entender a realidade do funcionário público. Hoje, nós não temos, o funcionário público não tem plano de carreira. Embora a prefeitura seja um espaço onde ela não vise lucro, mas ela visa a eficiência. E a eficiência ela vem através da valorização. Se não tem valor, se o funcionário público ele não é valorizado, consequentemente, não é uma regra, mas como qualquer ser humano, quando ele não tem incentivo, não tem valorização, ele fica desestimulado ao trabalho. Então nós precisamos sim fazer com que a lei de plano de carreira municipal do servidor público ela seja de fato implantada, e ela só será possível através da análise, né, e da revisão de uma lei que já existe, inclusive feita pelo próprio Dr. Luiz, e que ela nunca mais foi revista, né? Então a gente precisa fazer com que isso ela seja de fato aplicada, tá? Eu vou achar aqui para vocês dentro do nosso plano, que eu de cabeça não vou lembrar, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Dá para ouvir a música dos vizinhos? Na live? Mais ou menos? Deixa eu ver aqui. Bom, enfim, logo eu acho a lei para vocês e aí eu passo, né? Mas é uma lei, inclusive, criada pelo próprio Dr. Luiz e que nunca mais foi revista e muito menos implantada, né? Então a gente precisa fazer com que essa lei, ela seja o plano municipal, o plano de carreira do servidor público, ele precisa de fato sair do papel, né? Lei 194, de 13 de junho de 2002, né? Onde ela institui o plano de carreira dos servidores públicos do município, e adequa os profissionais, exceção ao magistério, e adequa os profissionais da saúde a este plano. Ou seja, é um plano que de 2002, de lá para cá são quase 20 anos, e muita coisa mudou de lá para cá. Então, portanto, ela precisa ser revista pelo nosso Poder Executivo e validada pelo nosso Poder Legislativo. Então, a gente precisa sim fazer com que o nosso servidor público ele seja valorizado para que a gente tenha muito mais eficiência no nosso setor público, tá bom? Uma das coisas que a gente precisa fazer também é fazer com que dentro do o servidor público ele tenha condições dignas de trabalho, né? Porque o período que eu trabalhei na prefeitura, eu percebi que a nossa prefeitura ela não tem, por exemplo, uma saúde ocupacional correta, né? Os nossos servidores públicos não têm um sistema, um departamento que cuide da saúde ocupacional do servidor. Não tem um departamento que olhe a regularização das funções de cada servidor. Nós não temos um departamento que olhe as necessidades operacionais de cada servidor. Então, por muitas vezes o nosso servidor trabalha sem EPI, trabalha sem insumos operacionais, trabalha sem ferramentas. Como que, sem insumos operacionais, sem ferramentas, sem EPI, sem um plano de carreira, como que o nosso servidor vai ser estimulado a servir com muita eficiência e com eficiência à nossa cidade? Não vai, porque isso é natural do ser humano. O ser humano, quando ele não é valorizado, ele automaticamente se sente desestimulado a melhorar, né? Então, isso é natural do ser humano. Então, a gente precisa fazer com que nossa cidade valorize o servidor público para que o servidor público desenvolva muito mais a nossa cidade, tá? E uma das coisas que eu pretendo fazer, isso é a primeira coisa, é descentralizar o atendimento legislativo, né? Fazer com que o gabinete do vereador, da nossa equipe, do Cleverson Neri, ele seja descentralizado. O nosso gabinete móvel vá para os bairros, pare ali, ouça as necessidades do bairro e já despacha dali para o nosso presidente da Câmara encaminhar para o nosso prefeito.